Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, viu, Duarte, pelo convite. É sempre uma honra, é sempre um prazer estar aqui falando sobre o cuidado com os olhos, sobre a visão, e ainda também falando da oftalmologia, que realmente, viu, Duarte, nós temos uma paixão, um amor por cuidar de pessoas com problemas de visão. Saudar também meus amigos oftalmologistas, a doutora Bruna, viu, e doutor Felipe, meu esposo também, doutor Álvaro. E falando um pouquinho assim de glaucoma, né? Gente, o glaucoma é considerado uma das principais causas de cegueira irreversível no mundo, tá? Na verdade, é a primeira causa. A segunda causa é o glaucoma, é a catarata, mas a catarata é considerada uma cegueira reversível que a gente consegue reverter através da cirurgia de catarata. O glaucoma ele é chamado o ladrão silencioso da visão, porque, como já foi bem falado aqui pelo doutor Álvaro e pelo doutor Felipe, no início ele não gera sintomas. Então, é um paciente que chega completamente normal, como o Felipe falou, é um paciente que, inclusive, chega enxergando tudo. Nós temos, para a honra e glória do Senhor Jesus, várias clínicas em São Luís, temos no interior do Maranhão, e a gente atende muitos pacientes com 50, 60 anos, enxergando tudo e que nunca mediram a pressão do olho e que já está com um nervo muito comprometido pelo glaucoma. Então, no início, o glaucoma ele não dá sintomas, ele só vai chegar a dar sintomas quando já chega num caso realmente muito avançado, um glaucoma já avançado em que o paciente tem uma visão tubular. E aí aquele paciente já começa a se esbarrar, se bater, tem um perigo muito grande de dirigir porque o glaucoma já está muito avançado. Então, por isso, está tão importante falando sobre o diagnóstico precoce com pessoas com glaucoma. Falando também sobre os principais fatores de risco. Existem alguns fatores de risco. O principal já foi falado. O primeiro é a idade. Pessoas a partir de 40 anos têm o maior risco de ter glaucoma. Esse é considerado o principal fator de risco. Mas também tem um outro fator de risco que é histórico familiar. Muita gente, às vezes, tem algum parente, principalmente pai ou mãe que tem glaucoma. Então, é considerado um fator de risco também. Pessoas também que têm diabetes, então, geralmente, o diabetes, quem tem diabetes tem um glaucoma, gente, de difícil tratamento, chamado glaucoma neovascular. Então, pacientes que têm diabetes precisam também estar sempre prevenidos, fazendo o exame para a gente avaliar se não tem esse tipo de glaucoma. Hipertensão arterial sistêmica também, pacientes que têm pressão alta têm o maior risco de ter glaucoma. Pacientes que têm alto grau de miopia, inclusive essa é a minha área, né? Eu atendo muitos pacientes, eu faço a cirurgia de correção do grau a laser, que é a cirurgia refrativa, então eu atendo muitos pacientes com alta miopia e com hipermetropia também. São dois tipos de pacientes que têm o maior risco de ter glaucoma, então por isso que até mesmo antes de fazer a cirurgia refrativa, a gente faz toda uma análise do mapeamento de retina. Eu caminho com o meu esposo, doutor Álvaro, que é especialista em retina, para ver se está tudo bem com a retina. Então, pacientes que têm miopia alta ou hipermetropia têm o maior risco de ter glaucoma, e pessoas também da pele negra. Geralmente, pessoas morenas têm um maior risco de ter glaucoma. Então, por que falar desses fatores de risco? Porque é nesses fatores de risco que a gente pode estar o tempo todo informando, orientando, através das redes sociais, das mídias sociais, que quem tem esses fatores de risco precisa imediatamente, e às vezes até não só uma vez ao ano. Tem pacientes meus com glaucoma que eu acompanho todos os meses, eu meço a pressão todo mês, acompanho no máximo a cada 6 meses para estar acompanhando a evolução desse glaucoma, para não chegar à questão da cegueira. Falando um pouquinho da relação do diabetes com a catarata. Quem tem diabetes, o diabetes, a relação do diabetes e a catarata com o glaucoma. Quem tem diabetes, quem tem catarata, tem o maior risco de ter glaucoma. O diabetes, ele é um dos grandes vilões da visão. Ele aumenta a pressão de dentro dos olhos e compromete os vasos sanguíneos do fundo do olho que nutrem o nervo óptico. Muitos pacientes diabéticos já chegam ao consultório com um glaucoma avançado, que é o glaucoma neovascular, que eu falei. E também o controle glicêmico é um fator também muito importante na prevenção contra o glaucoma. Então, diabetes e glaucoma andam juntos. Falando também de catarata, a catarata é considerada a principal causa de cirurgia ocular no Brasil, é a segunda causa de cegueira e ela é reversível através da cirurgia de catarata, mas quando a catarata não é tratada, ela pode aumentar o volume do cristalino e aumentar a drenagem, e pode dificultar a drenagem do líquido do olho, aumentando a pressão ocular. Então, muitas vezes, encontramos pacientes com catarata avançada e glaucoma junto, e aí tem que até fazer uma cirurgia associada, que é a cirurgia da catarata com glaucoma, que é a Facotrec, o que torna o tratamento ainda mais complicado e aumenta o risco de perda visual definitiva. Falando agora de dados estatísticos, qual é a gravidade do glaucoma no Brasil? O glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Estima-se que mais de 1 milhão de brasileiros
tenham glaucoma e metade não sabe que tem a doença. O custo social é enorme para esse paciente, mas não só para o paciente, mas para toda a família. É uma perda da autonomia desse paciente para trabalhar, para se locomover, aposentadorias precoces e uma maior dependência da pessoa e da família do Estado. Então, eu vou colocar aqui 3 opções, 3 oportunidades de ações, o que a gente pode estar fazendo para melhorar essa questão do glaucoma. Infelizmente, o glaucoma ele não tem cura, mas ele tem acompanhamento, tem tratamento. E na nossa clínica a gente tem assim realmente alguns programas, vários cuidados que nós temos com nossos pacientes com glaucoma. Então, a primeira coisa que eu orientaria, que eu sugiro aqui de ações, um rastreamento precoce e ativo nesses grupos de risco, nessas pessoas que eu falei dos fatores de risco. Pessoas que têm diabetes, pessoas que têm pressão alta, pessoas a partir dos 40 anos de idade, que têm histórico de glaucoma na família. Então, são pessoas que a gente tem que estar rastreando de maneira mais ativa e precoce. Segunda sugestão de ação que eu coloco aqui é uma integração da atenção primária com oftalmologistas para aferir a pressão ocular e avaliar o nervo óptico. Então, fazer tratamento, fazer treinamento, na verdade, com ACS, enfermeiros dos postos de saúde, para poder detectar, para poder medir a pressão. Hoje em dia, a gente tem um aparelho chamado tonômetro portátil, que ele já é um aparelho que dá para a gente ser feito nas UBS, que já pode dar um rastreio a um paciente que a enfermeira já pode conversar. Na sua família tem histórico de glaucoma, você tem a pele negra, você tem a partir de 40 anos de idade, tem diabetes, tem pressão, então isso tudo são fatores de risco, então essa pessoa pode ter uma predisposição maior a ter glaucoma. E a terceira ação é sugerir campanhas de conscientização, porque sem informação o paciente só procura ajuda quando já é tarde. Então, por isso que tanto eu, doutor Auro, doutora Bruna, a gente é muito intenso nas redes sociais, a gente está sempre lá comunicando, informando, orientando, porque a informação, ela salva e ela cura. E, para finalizar, o glaucoma ele é silencioso, mas nós não podemos nos silenciar para ele. Tratar precocemente o glaucoma significa preservar a visão, a dignidade e a independência de milhares de brasileiros. Eu, como médica, oftalmologista e cidadão, deixo aqui o meu apoio, que ampliemos políticas de prevenção, diagnóstico e tratamento para que a cegueira pelo glaucoma deixe de ser um destino inevitável. Muito obrigada e fiquem com Deus. Muito obrigado, doutora Raíza Ellen. E agora eu passo a palavra para a doutora Bruna Bianca Mazoro Duarte Chaves. Ela trouxe uma apresentação, já está sendo inserida para que todos possam acompanhar pelos canais de comunicação da TV Câmara. E também repito que aqueles internautas,